Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Gostaria de salientar aqui a parte das missões internacionais da Fiesp, acabei esquecendo. Toda a parte do Sebrae, nós estamos em parceria. Quem tiver dúvida também, pode ligar no nosso 0800, que nós encaminhamos todas as informações sobre elas. Tá? Então, agora, nós vamos ter um debate aqui sobre internacionalização, principalmente a dois mercados, o mercado árabe e o mercado sul-americano. Tá? Então, sobre as oportunidades do mercado, conhecer um pouquinho como vender para eles, se tem alguma diferença ou não. Então, para isso, eu vou convidar aqui o João Paulo, da Câmara Árabe. Por favor, uma salva de palmas aqui para o João. O Humberto Yusoto, aqui da Câmara do Mercosul, União Latino-Americana. E a Damares e a Valéria, que são representantes do CCX e de comerciais importadoras e exportadoras. Bom? Gente, então aqui para começar, eu vou passar rapidamente aqui para cada um falar um pouco do serviço, do trabalho que fazem para internacionalização de empresas, tá? E começando aqui pelo João, que acabou de fazer uma palestra agora, algumas horas atrás, tá? Por favor. Obrigado, Thiago. Sejam bem-vindos, obrigado pelo convite. Falar brevemente nesse debate informal aqui um pouco sobre os serviços que a Câmara Árabe tem prestado para os seus associados, né? A Câmara de Comércio Árabe Brasileira está no mercado já há 63 anos. Nós temos atuado aí ao longo desse tempo na promoção de empresas, né, brasileiras em 22 mercados árabes, né, todos os países que estão pertencentes à Liga dos Estados Árabes. Ao longo desse tempo, nós temos atuado com a parte de certificação de documentos, então toda a parte de certificado de origem, de invoices, o certificado halal, que é muito importante para quem quer exportar alimentos para esses mercados árabes, acaba passando por nós também, né? Nós somos autorizados pela Liga a dar essa chancela desses documentos para exportação, né? Nós também temos serviços de tradução de documentos, embalagens, folders, etc., né? A questão da língua árabe é bem importante em alguns mercados, em todos, né? Mas principalmente naqueles menos internacionalizados, né? Ou seja, quanto mais longe de Dubai, mais importante você pensar num produto, num catálogo, num portfólio em árabe, né? Isso aí ajuda bastante na venda. Nós temos também uma área de inteligência de mercado, temos 3 especialistas que cuidam de determinados grupos de países, e a gente provê informações para mostrar entre os 22 países que atuamos quais são aqueles que têm mais potencial para comprar o produto específico da empresa, né? A gente precisa, geralmente, para começar a trabalhar, do NCM do produto, né? O Código de Classificação Fiscal do Mercosul. A empresa precisa ter algum catálogo, pelo menos em inglês, um site em inglês, que a gente consiga fazer uma abordagem para mostrar os produtos da empresa, né? Uma vez mostrando esses 3 mercados entre esses 22, nós vamos para a parte de documentos e a parte regulatória, as tarifas de importação, ou seja, ver quais são as dificuldades e facilidades que a empresa vai encontrar para entrar nesses 3 mercados. E, por fim, nós temos uma equipe também que fala árabe, que consegue abordar potenciais compradores, né? E a gente elabora
aí tanto listas de empresas que os traders das empresas podem trabalhar eles próprios, né, fazendo a prospecção direta, ou a gente elabora perfis já esquentados, né, como a gente fala. Ou seja, a gente já faz uma pré-venda, já tenta identificar o tomador de decisão, o comprador, já tenta mostrar o catálogo da empresa e verifica se eles têm interesse. Uma vez tendo interesse, a gente coloca eles em contato e vê se fecha o negócio, né? E, por fim, para passar a palavra aos meus colegas, nós também promovemos eventos, palestras, e rodadas de negócios, trazemos alguns compradores. Nós temos um convênio com a Apex Brasil em alguns projetos, que subsidia a vinda de alguns compradores. E também levamos empresas para participar de algumas feiras, principalmente nos setores de alimentos e de construção. Então, gente, devido a um problema do horário, eu vou aqui dar um bônus para vocês, na verdade, tá? Que é chamar aqui a KHTTC, que é a Câmara, na verdade é a Câmara de... até fiquei assim, é o Departamento de Desenvolvimento, tá, de Hong Kong, também vai participar com vocês, falando também das oportunidades através de Hong Kong no mercado asiático, tá? Por favor, Luiz, fique à vontade, tá? Obrigado, vamos continuar. Já vou passar a palavra. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Edson Saito. Atualmente estou na Câmara do Comércio Latino-América, né, chamada Mercosul. E como toda Câmara, né, ela faz fomentos de negócio, assim como o nosso colega da Câmara Árabe, né, o João. E, assim, falando um pouquinho da Câmara, nós também fazemos algumas coisas diferenciadas, né, porque a gente traz na bagagem a parte operacional, a parte prática, né, soluções, né, para pessoas que querem empreender, para empresas e microempresas que querem exportar e importar, né. Então, apesar de ter o nome de Mercosul, né, como a gente já vem falando nas palestras, é uma câmara multilateral. Então, nós não só fazemos negócios aqui na América Latina, né, no Mercosul, mas também com várias partes do mundo. Então, a gente tem 21 anos de experiência em produtos, seja ele in natura, seja ele industrializado, né, para várias partes do mundo. Então, se você tem esse desejo, né, procure a gente lá na Câmara, será um muito prazer em estar recebendo vocês lá. Temos experiência também, não só na parte de fomento, como eu falei, de aproximar empresas que querem comprar, que querem vender, mas nós damos total assessoramento, né, na parte de documentação, na parte de certificação, né. Hoje em dia, uma empresa, aquele que quer empreender, tem que pensar nas certificações, né. Então, nós damos esse suporte também. Nós temos um network lá fora, dependendo do produto que vocês querem trabalhar, né, a gente também já pode até linkar vocês diretamente com esse canal, esse cliente lá fora, já encurtando o caminho. Então, a gente já parte da teoria para a prática um pouco mais rapidamente, né, para a gente não perder muito tempo, perder custo, né, e fazer a coisa andar um pouquinho mais rápida. Estarei à disposição para responder as dúvidas, tá ok? Muito prazer. Boa tarde, meu nome é Damares Ávila da Costa, eu sou, além de empresária de comércio exterior, também sou vice-presidente do CCX, que é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. O CCX é um órgão, um braço da Associação Comercial de São Paulo, e também nós temos um acordo, temos o apoio da Apex Brasil na promoção das exportações dos produtos brasileiros. O CCX também promove ações no exterior, também encontros de compradores aqui no Brasil, em parceria com a Apex. E as empresas são comerciais exportadoras, como eu falei, que apoiam as empresas que
necessitam de uma ajuda para exportação, às vezes não conhecem o processo de exportação, podem procurar o CCX e ali dentro vai ser identificado o seu produto, a qual comercial exportador estaria adequada para ajudar, dependendo do mercado e também do produto, claro. Então, nós ficamos também à disposição para maiores informações e o que precisarem da gente, estamos às ordens. Boa tarde, meu nome é Valéria Domingues, eu sou do Brazilian Forest, faço parte também do CCEX, junto com a Damares, Conselho Nacional das Comerciais Importadoras e Exportadoras. O que a gente faz lá? Você tem uma empresa e você quer exportar, você pode exportar diretamente, lógico, deve se preparar para isso, mas exportação é um processo. Muitas empresas, elas olham e falam, oba, o dólar está R$4, que bom, vou exportar. E não consegue. Por que não consegue? Porque isso demora. Isso não é uma brincadeira que você faz, como você pega um representante aqui, bate num supermercado aqui do lado. Você tem que lidar com culturas, você tem que lidar com línguas. Por exemplo, o meu mercado principal como comercial exportadora é a América Latina. Eu estou vendo que tá, com gente tem dificuldade, eu tenho 1,5 metro, tá? Vou ficar em pé. Tem gente que, por exemplo, a América Latina, o grande problema do brasileiro é quando você senta na frente de um comprador e você vê a decepção dele quando ele vê que você não fala espanhol e você acha que fala. Xixi, né? Não. Negócio é coisa séria. Se você errar uma vírgula, você perdeu dinheiro. Nós podemos, como disse a Damares, encurtar. Isso não quer dizer que você não vai exportar diretamente. Você pode exportar diretamente. Mas nós podemos, também nós temos carteira de clientes, nós conhecemos bem o mercado, e tudo aquilo que você vai levar 10 anos para fazer, nós já sabemos. Tá? No CCEX, nós temos, cada um de nós é especialista em um determinado tipo de, numa área, minha área de alimentos, a Damares é material de construção, e vocês podem procurar a gente, e, por exemplo, quando você, na empresa de vocês, todo mundo aqui deve ter contador, certo? Nós somos o departamento de exportação de vocês terceirizado. Vocês não têm gasto nenhum, é simplesmente comissionado, tá? Então, em vez de vocês terem que manter um departamento de exportação com gasto, entendam que eu sei o que é uma empresa pequena. Eu tenho uma indústria também, e o dono da indústria, ele, desde comprar a ração do cachorro da indústria que acabou, até varrer a sala, se precisar, ele tem que fazer. Como é que ele vai arrumar um tempo para se preparar devidamente, num tempo curto, para fazer uma exportação? Tá? Então, isso a gente pode ajudar. Você pode ter um departamento de exportação. Vem um cliente americano, vem um cliente que fala espanhol, um cliente árabe, procurou você, vocês ligam para a gente e falam assim, meu cliente está aqui, fecha o negócio lá com ele. É nosso trabalho esse, 24 horas por dia. A gente e acredita em 24 mesmo. Porque quem trabalha com Hong Kong, quem trabalha com Ásia, quem trabalha com Arábia, etc. e tal, é 24 horas. E talvez vocês não tenham essa capacidade toda ainda de fazer. Um dia vão ter. Tá? Mas, enquanto não tiverem, nós estamos aqui para ajudar vocês. E depois que vocês tiverem, é como mencionaram aqui, já as Havaianas. Vários colegas nossos representam Havaianas. A Havaianas exporta diretamente, tá? Alpargatas, né? Que é uma empresa gigante, enorme, mas também ela utiliza os serviços das comerciais exportadoras. Por que não? Se vocês têm representante na empresa de vocês, vocês têm vários representantes. Todos eles trabalham direitinho, a empresa vai crescer. Tá bom? Obrigada. Bom, olá a todos. O meu nome é Luiz e eu trabalho para o Hong Kong Trade Development Council. Eu sei que o nome assusta um pouco, mas a gente pode somente chamar de HKTDC, ou somente de TDC. Qual que é o nosso objetivo? O que a gente faz? A missão do HKTDC é representar a classe empresarial de Hong Kong. E, com isso, a gente ajuda na divulgação e na forma de você conectar empresários de Hong Kong com os empresários brasileiros. Nós temos feiras o ano inteiro dos mais variados setores, desde alimentos até vinhos, passando por serviços, passando por materiais de construção, logística. Todos os setores possíveis vocês vão encontrar em alguma feira em Hong Kong. E algumas delas
boa parte das feiras, na verdade, elas são as maiores da Ásia e algumas são as maiores do mundo, como a House and Gifts, que é a maior feira do setor no mundo. Dentre os outros serviços que a gente costuma fazer também, a gente entra em... Basicamente, a gente pega o quê? A gente pega a sua empresa, o seu produto, a sua demanda, na verdade, você precisa, por exemplo, de um importador, que esse é o grande foco da gente, e a gente entra em contato com as empresas de Hong Kong. Então, a gente faz essa ponte. Algumas pessoas perguntam, mas eu quero exportar. O que a gente sugere fazer? É participar das feiras, conhecer ali nas feiras um bom contato comercial e você, a partir daí, você começa todo o seu projeto de exportação para Hong Kong. E que também a gente entende que Hong Kong é uma grande porta de entrada, não só para a China, mas para a Ásia como um total. É um país com muitas peculiaridades, principalmente com relação à tributação, que é muito facilitada, com relação à burocracia, que é tudo muito simples. Para você, por exemplo, enviar um produto para Hong Kong, você, tirando alguns produtos específicos, como, por exemplo, bebidas alcoólicas acima de 20% de teor alcoólico, somente esse é o tipo de produto ou produtos perecíveis que precisam de um registro. De resto, para você enviar uma mercadoria para Hong Kong, você não precisa de quase nenhuma documentação, apenas de uma notificação informando que a sua carga vai passar no porto. Também, ainda falando sobre o porto de Hong Kong, é um porto livre de taxas, ou seja, você não paga para utilizar o porto, você só paga o seu produto em si. E ainda, por exemplo, com relação à tributação, que esse é um aspecto muito mais geral, mas que a gente pode sanar as dúvidas. Os impostos são muito baixos. Então, é um ambiente muito propício para qualquer empresa que deseja buscar oportunidades do exterior, justamente por conta desse grande acesso que Hong Kong dá e da transparência que dá. E, claro, mais de 60% das empresas na China possuem alguma representação em Hong Kong. Então, naturalmente, você consegue atingir uma área muito grande lá dentro. Então, esse basicamente é o que nós fazemos. Nós ajudamos as empresas brasileiras a entrar em contato com empresas da China, mas de Hong Kong especificamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer eventualidade que vocês tenham, algum tema relacionado sobre como importar para Hong Kong, ou exportar para Hong Kong, vocês podem entrar em contato com a gente. O que a gente sempre sugere é pegue uma feira que seja de acordo com o seu setor, porque você vai ter muitas oportunidades de fazer networking. O HKTDC, por exemplo, oferece subsídio de hotel para pessoas que vão visitar a primeira vez nas feiras. E, em seguida, quanto mais você sempre vai receber algum tipo de desconto. Ou você não vai pagar a inscrição, ou você vai ter um desconto na sua tarifa aérea. E isso vai depender do seu tipo de perfil. Mas a gente entende que o mais importante, talvez a mensagem que a gente sempre tenta mostrar para os brasileiros, é que se a gente quer se internacionalizar, mesmo que seja apenas na questão da exportação, que é uma espécie que a gente pode definir como internacionalizar sem investimento, sem base física, por exemplo, em um outro país, é muito importante o Brasil dar as caras, o Brasil ir para fora e mostrar os produtos que a gente tem disponível. Obrigado. Gente, para iniciar, primeiro saber se alguém tem alguma pergunta já para os nossos palestrantes. Então, eu já vou iniciar com uma. Para vocês aqui, eu gostaria que vocês falassem, cada um na sua especialidade de mercado, para as empresas de pequeno porte, né, aquelas que faturam até 3 milhões e 600, que têm uma certa limitação, inclusive de volume. Quais os mercados hoje que vocês enxergam que têm um bom potencial para os produtos feitos aqui no Brasil, em cada um dos mercados que vocês têm? Eu queria que falasse pelo menos uns 3 setores, tá? Rapidamente, assim, o que é um diferencial, tá bom? Queria começar, Luiz? Tá, eu começo.
Eu diria que Hong Kong tem algumas áreas que são muito fortes e que o Brasil tem muita representatividade. É o setor de alimentos, em geral, o setor de eletrônicos. 60% das importações do Brasil com relação à China, e que muitas delas passam por Hong Kong, são insumos de indústria. São componentes que empresas brasileiras compram da China e acabam utilizando Hong Kong como base. Os alimentos possuem uma excelente aceitação para os chineses, já conhecem a cachaça, já conhecem alguns produtos tipicamente brasileiros e que têm uma grande oportunidade de inserção. Os vinhos estão aumentando a sua representatividade, cada vez mais nós temos vinhos brasileiros ganhando prêmios internacionais e, claro, o padrão de cultura chinês cada vez mais tem se tornado mais ocidental. Então é muito comum em você fazer negócios utilizando vinho. E também com relação à feira de eletrônicos e de lighting. É um mercado enorme, a gente recebe muitos visitantes todos os anos e cada vez mais se solidifica como uma oportunidade para as empresas brasileiras. Bom, em relação aos mercados árabes, os números são de fato impressionantes em relação ao que eles compram do mundo, por conta de problemas, enfim, de falta de recursos, né, naturais. Eles praticamente importam de tudo, né? Do mundo foram mais de 800 bilhões só em 2014. O Brasil ainda tem um market share muito baixo comparado ao seu potencial, né? A gente tem uma boa participação aí no setor de proteínas, né? Não estou falando de carne suína porque por aspectos religiosos não entra, mas carne de frango, bovino ou mesmo processados é o que o Brasil mais vende, além das commodities que a gente costuma vender para todos os países, né? Açúcar, milho, soja, etc. Mas, de acordo com os dados que a gente tem trabalhado lá, inclusive nas rodadas de negócio, a gente tem percebido interesse deles e até uma certa surpresa em se deparar com produtos brasileiros industrializados que eles nem sabiam sequer que o Brasil produzia, como queijos processados, por exemplo, ou determinadas frutas, né, tanto in natura quanto eventualmente cortadas e embaladas, né, carne de frango embalada a vácuo, produtos relacionados a produtos tropicais como açaí, frutas da Amazônia, né, mesmo cosméticos que o Brasil produz, que é difícil às vezes porque precisa conseguir alguns registros, mesmo esse certificado halal para garantir que não tenha nenhum componente nos ingredientes que fira as leis do Islã, como algo do porco, ou álcool, etc. Mas as mulheres, em geral, no mundo, mas principalmente nos países árabes, são muito vaidosas, né? Então, mesmo que aquelas que utilizam as vestimentas que cobrem o corpo inteiro, às vezes só deixam os olhos aparecendo, são muito vaidosas, consomem muito produto cosmético para cabelo, para unhas, maquiagem. E o Brasil tem algum histórico de empresas que conseguiram inovar e utilizar a nossa flora, né, a tecnologia brasileira para desenvolver produtos interessantes, né? E, enfim, eu acredito que oportunidades existem, precisa apenas a empresa ter descobrir como utilizar essas instituições que estão aqui, né, debatendo para encontrar o caminho das pedras, né? Porque às vezes a empresa faz um alto investimento em tentar colocar um produto lá fora, só que não quis ir sozinha, né? Em vez de ir juntos, a gente consegue muito mais, por menos tempo, menos custos. E em alguns países, como no caso dos países árabes, o peso institucional, né, de você abordar uma empresa com um respaldo de uma câmara, eu acredito que talvez isso também seja válido para os mercados asiáticos e aqui no Mercosul, é diferente. A empresa te dá um pouco mais de atenção e para ter interesse em conhecer melhor o produto.
Bom, o que eu queria inicialmente dizer, né, que assim, eu sou da época que o Brasil era fechado, né, que a gente não tinha contato com o exterior, né, mas nessa época eu já trabalhava numa multinacional, fiquei lá praticamente 17 anos, não revelando a minha idade, né, mas assim, a gente viveu um período onde que a gente não tinha muito contato com o mercado externo. E o que vinha realmente das empresas, né, multinacionais, né, que tinham um pouco de lobby e implantava suas empresas aqui e comercializava intercompany, né? E a gente passou por essa fase toda, né? E hoje a gente é bem aberto ao mundo, né? Seja por um lado, a gente escancarou as nossas indústrias, né? Mas assim tornou a gente mais competitivo. Então, o que eu tenho a dizer, né, porque a gente vê empresários de vários níveis, né, ou aqueles que querem empreender. Então, acreditem em vocês, né, acreditem no Brasil. O Brasil tem tecnologia de ponta, né, seja o tamanho do seu negócio, o tamanho do seu produto, né, para enfrentar os mercados externos. Então, eu tenho isso já como experiência há 21 anos. Nós começamos com alguns produtos de pequeno porte, desde própolis, né? Acho que todo mundo conhece esses vidrinhos de própolis. Até montar uma fábrica da Cerati. Alguém conhece mortadela Cerati aí? Então, mortadela Cerati, nós implantamos uma fábrica num país que é proibido importar carne do Brasil, né? Então, nós fabricamos a Cerati fora do país, exportamos os profissionais, tiramos toda a documentação, né? Fizemos os acertos dos contratos. Então, assim, a gente deve acreditar que nós temos condições de, seja o tamanho do nosso negócio, né? Começando representando, fabricando, né? E a Câmara, né? Falando um pouquinho da gente, né? A gente está aqui para apoiar, né? O pequeno, médio e grande empresário. Desde a parte mais trivial da documentação, né, analisando assim cada necessidade, cada público-alvo, né, e assim dando total assessoria desde o início, né, até o seu final. Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade no sentido de buscar empresas, né? A postura do profissional, isso na minha opinião pessoal, né? Tem que buscar empresas sérias, né? Para que você não tenha prejuízos futuros. Porque aí vai para você a imagem do Brasil, a imagem do empresário e do seu produto, né? Além de tudo que os custos, né? Alguém já ouviu falar em demurrage, em alguns prejuízos de que a sua carga ficou parada no porto, né? Então, todo o seu lucro, todo o seu negócio vai por água abaixo. Então, busquem se aprimorar, né? E respondendo à questão, né, dos mercados, a Câmara vê com bons olhos a questão da saúde, né? Então, se você fala em saúde, tudo está interligado, né? Desde alimentos, que já foi falado aqui, né? A parte cosmética, por incrível que pareça, também está voltado para a parte de saúde, né? Então, assim, tudo está relacionado à saúde. A parte de construção civil, que nós tivemos oportunidade de estar indo para a China recentemente, para buscar materiais, né, específicos voltados ao bem-estar, né, a qualidade de vida, né, a parte sustentáveis, a parte de reciclagem. Então, tem muita coisa a ser feita. Então, assim, procurem estudar bem o seu negócio, né? Então, assim, o que eu indico, mais do que um mercado, mais do que... é a gestão do seu negócio, né? Então, começa por aí. Acho que o Sebrae tem apoiado muito nessa questão, né? Aquele que quer empreender, aquele que quer abrir a sua empresa, né? E nós estamos à disposição lá na Câmara. Depois desse debate, a gente pode estar trocando cartões aí, ok? Bom, além do CCX,
Eu sou empresária de comércio exterior já há 30 anos, atuando no mercado africano e também no mercado árabe. E eu devo dizer que, se não fosse a Câmara Árabe, eu não teria conseguido estar no mercado árabe. Porque, quando o mercado africano começou a ficar muito difícil, com uma série de dificuldades, eu já tinha contato com a Câmara e fiz uma missão comercial para o Oriente Médio. A importância para nós é um mercado completamente diferente. Eu queria até fazer uma pergunta. Quantos aqui são exportadores ou têm interesse real na exportação? Tá. Ninguém está afim de ganhar dinheiro, gente? Então, uma coisa muito importante, eu vou falar do modo geral, embora o meu mercado seja África e Oriente Médio. O Brasil tem um sério problema no exterior, que é o oportunismo. É a gente querer exportar quando o mercado interno está ruim. E isso é uma imagem que fica muito ruim para nós lá fora. Então, eu sempre pergunto, a pergunta que eu sempre faço para as empresas que eu faço consultoria: por que você quer exportar? Então, a pessoa tem que ter um projeto. Se for 1% da produção dela que ela quer exportar, esse 1%, aconteça o que acontecer, ela tem que separar para a exportação. Isso é muito importante. Não adianta querer entrar no mercado para exportar o que você produz. Não é bem assim. A outra coisa muito importante: se você quer exportar, você nunca exportou, e você quer exportar, mas você ainda não tem tantos recursos para fazer modificação de produto, procura um mercado mais similar ao brasileiro. Então, no caso, países de colonização portuguesa, a cultura é a mesma, muito parecida, você não vai precisar mudar catálogo, não vai precisar mudar quase nada. Até o próprio Mercosul é difícil. A minha colega aqui vai falar porque ela tem mais experiência, mas a pouca experiência que eu tenho no Mercosul tem várias exigências que a África, por exemplo, não tem. Então, às vezes, seria mais fácil você vender na África, se você é iniciante na exportação, pegar uma Angola, Moçambique, em alguns setores, Cabo Verde, que tem quase zero de exigências, você pegar países que você não precisa investir tanto, até você treinar. Você faz um treinamento de exportação. Essa é uma dica, tem muito mais além disso. A outra coisa, no caso aqui, a minha experiência, eu trabalho com toda a África, por exemplo, o norte da África, eles são árabes. É outra cultura, outra forma de aproximação. O africano, ele é muito mais simples, o árabe ele é carente. Então, ele demora para decidir, ele quer atenção, você passa e-mail, ele não responde. Só que, quando você liga para ele, ele fica tão feliz que ele fecha o pedido no telefone. Então, você vai conhecendo a característica de cada país. Então, vai falar: eu, como mulher, teve dificuldade? Eu tive, mas, seguindo as instruções da Câmara Árabe, era um mercado novo para mim, forma adequada de se vestir, forma adequada de se portar. Para a mulher, as exigências são muito maiores. Para homem, também tem algumas, mas, para a mulher, muito mais. E eu vou falar, eu me considero uma pessoa bem-sucedida no Oriente Médio, apesar de ser mulher. E hoje eu vendo até na Arábia Saudita. Eu não preciso nem mais esconder que eu sou mulher, porque, no início, eu não podia assinar como mulher. E hoje eu já assino e eles ligam para mim e falam comigo, porque já me posicionei como uma pessoa séria e negócio. Mas é cultural, e a gente tem que aceitar isso. Já aconteceu de, em feiras que nós fizemos em Dubai, que eu estava com um colega, meu subordinado, que era homem, eles falavam para ele, me pediam um café. Serve um café, serve uma água. Eu fiquei na minha, servi o café, servi a água, até eles perceberem que quem realmente entendia do negócio era eu. Então, assim, algumas dicas. Dependendo do seu produto, se você realmente está interessado no mercado externo, identificar a área que você pode trabalhar. Existem muitas feiras que as câmaras promovem para você poder conhecer o que os outros fazem naquele país que, eventualmente, você pode escolher ou identificar como seu país para exportar o seu produto.
E aí você vai adaptar o seu produto ou conhecer. Eu não aconselho ninguém a participar de feira num país que você não conhece. O ideal é você vai no país, ver o que os outros que já vendem lá estão mostrando, ver o que tem no mercado, e aí você vai ver se o seu produto se adequa ou não àquele mercado. E também conhecer a cultura do país. Isso é 50% do negócio, é conhecer a cultura do país. Porque se a gente não respeitar a cultura, dificilmente a gente vai conseguir fazer negócio. Tá? Essas são algumas das dicas. E, no caso do CCX, com certeza você vai, talvez, identificar o seu produto para 1 ou 2 países. No CCX, com os associados, trabalhando em diferentes áreas, em diferentes países, você tem possibilidade de expandir muito mais o seu produto, além de ter uma assessoria de adequação de produto, até adequação de mercado, de um aconselhamento, de uma ajuda nessa área de portos, todas as informações. Tem país que requer inspeção, tem país que requer uma série de documentos que você pode ficar perdido achando um absurdo. Porque muita gente desiste de exportar, achando que exportar é um bicho de 7 cabeças. E não é. É para quem não conhece. E, para isso, tem o CCX, tem as câmeras que podem orientar. Mas a nossa característica e a missão do CCX é justamente cooperar com as empresas não exportadoras para que elas possam exportar e realmente se internacionalizar. Bom, se a organização me permite, eu queria dar uma aulinha básica de mercado para vocês. Tá? A Damares já deu uma bela de uma introdução. Só para frisar um ponto que ela tocou, você tem que conhecer a cultura. Porque quando você senta na frente de um comprador, o mundo é muito grande e você pode simplesmente ofender o seu cliente. Ou ele pode simplesmente não prestar atenção em você. Ou você pode falar alguma bobagem, isso acaba com o seu negócio. Tá? Só para frisar o que ela já falou. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o mundo. Tá? Como é que funcionam os mercados. Vocês perguntaram que produto, para onde. Vamos começar pela Ásia. Tá? Tudo vai depender do produto de vocês, do tamanho da empresa de vocês, do que vocês conseguem produzir como qualidade, como mercado-alvo. Então, por exemplo, a Ásia. Eu vou falar de uma maneira geral como alimentos, que é a minha área, mas vocês podem transportar isso para calçados, para cosméticos, para o que vocês quiserem. É basicamente a mesma coisa. Primeiro, a Ásia, de onde faz parte Hong Kong e o pessoal do mundo árabe. Tá? Os produtos, para serem exportados para lá, eles têm que ter uma qualidade melhor. Então, se vocês têm um produto com uma qualidade melhor, seja calçado, seja alimento com uma embalagem melhor, tudo lá é qualidade. Então, se vocês trabalham com bala Juquinha, me desculpe se tem alguém da bala Juquinha aqui, que nem existe mais, mas se vocês trabalham com um produto básico, não é para a Ásia. Tá? Então, qualidade, principalmente. O asiático, de uma forma geral, e a Ásia é muito grande, eles são realmente mais lentos. Nós somos ansiosos. Tá? A gente quer sempre a resposta para amanhã. Poxa, eu mandei hoje um e-mail para o cara, nada. O meu maior cliente de Hong Kong, para vocês terem uma ideia, eu levei 5 anos. 5. Só que hoje, ele manda um e-mail, nem me liga. Ele fala assim, Valéria, esqueci de te avisar, eu te mandei o dinheiro semana passada, e eu queria fazer um pedido. Mas eu levei 5 anos. Só que hoje, eu tenho ele para o resto da vida. Eu tenho 3 clientes em Hong Kong, são assim. Tá? Se você pegar Taiwan também, lá, produto brasileiro, eu estava conversando com um cliente meu, eles não querem produto brasileiro. Eles não veem o porquê de você ter um produto de um país considerado terceiro mundo. Vocês têm que entender que esses países, eles estão perto da Europa, né, eles estão perto de outros centros de produção da China. Por que ele vai comprar o seu produto? Agora, se você for moda, se você for até cosmético, alimentos de alta qualidade, é para lá. Tá bom? Então, isso é Ásia. Para a Europa. A Europa é um mercado difícil. Ele depende muito de regulamentação, principalmente para alimentos. Tá? Tem portos ótimos, por exemplo, de Rotterdam, que é o porto da Holanda, mas eles têm um parque industrial muito bom. Por exemplo, vocês sabem quem é o maior exportador mundial de café? Ninguém? Levanta a mão aí, gente. Alemanha. Vocês acreditam?
A Alemanha importa café de nós, os espertos, da Colômbia, e exporta café. Ele é o maior exportador de café do mundo. Por aí vocês já sentem o que é a Europa. Ela vai querer importar da gente produto básico, matéria-prima, e vai exportar o produto acabado com maior valor agregado. Tá? Então, se vocês têm, por exemplo, café, vocês até conseguem colocar na Europa, mas é difícil. Eu tive ano passado numa feira em Moscou e tinha um pavilhão de café. Nenhum era brasileiro. Eles consideram café brasileiro de baixa qualidade, que é o café Pelé, né, que eles chamam, que é aquele café solúvel. Você tem café do mundo inteiro, mas você não tem o café brasileiro. Tá? Porque essas pessoas importam o grão da gente e fazem uma coisa melhor, que a gente não tem capacidade de fazer. Olha que vergonha a minha chegar na Rússia e provar café de todo mundo com grão brasileiro e com valor agregado. Tá? Então, a Europa vai ser bem isso. Se vocês trabalham com matéria-prima, Europa. Agora, a África. A Damares pode me ajudar aqui. A África é dividida em subsaariana e aquela África do Norte. A África do Norte você vai ter Egito, você vai ter Argélia, você vai ter paizinhos melhores um pouquinho, e você vai ter a África subsaariana. A subsaariana tem Moçambique, tem Angola, tem África do Sul. Moçambique é um país que cresce a mais ou menos 17% ao ano. Não, nada. Eles não crescem nada, crescem uma porcaria de um país que não tem nada, crescer 17 é fácil. Quero ver a Alemanha crescer 17. O que tem em Moçambique lá? Nada. Então, tudo que você tiver de material básico, eles também não têm dinheiro, esse nada está incluso o dinheiro. Tá? Então, se vocês tiverem material básico, por exemplo, na área de alimentos, biscoito, farinha, etc., essas coisas básicas, vocês conseguem exportar para lá. Lá os supermercados são sul-africanos ou são portugueses. Tá? Os árabes cuidam muito da parte de tecidos. Só que, como eu falei, o parque industrial deles é zero. É um país que não tem nada, mas cresce muito rápido. Quem sabe daqui a 10 anos eles vão estar muito bem. Qual a grande vantagem? Eles falam o tal do amado português, que é a única língua que a gente fala nesse país aqui. Ninguém mais fala nada, só fala português. Tá? Eles veem novela brasileira. Então, tudo que é moda, que eles veem na novela, aquele brinco, aquele sapato, o cabelo, tudo que é brasileiro eles querem copiar. Olha que mercado legal. Tá? A África do Sul já é mais ou menos como é São Paulo. Estão passando um período complicado, a África, por causa de dólar, estão passando, tem a mesma corrupção que tem aqui, mas, se você for ver Angola é um mercado que fechou um pouquinho, mas Moçambique eu aconselho a vocês como produto acabado básico. Tá? No norte, já que você tem Egito, que você tem Argélia, lembrem-se que eles estão do lado da Europa, na fronteira, só pular. Só para pular, tá? Vocês vão vender chocolate para o Egito? O cara vai comprar chocolate belga, né? Tá? Só para vocês entenderem. Agora vamos passar para a nossa amiga América Latina. A América Latina ela é composta por 20 países. Ele é composto pela América do Sul, pela América Central e o México, que eles consideram a América do Norte. Tá? O que tem na América Latina? Ele tem mais ou menos 4... fora a gente, eles têm uma população, acho que são 400 milhões de habitantes. É uma população legal para você vender produto. Tá? Eles têm uma classe média crescente. A classe média está crescendo muito, está ficando muito forte em toda a América Latina. Então, o que você deveria vender lá? Também produto básico. Tá? Se tiver produto básico, tem biscoito, tem macarrão, tem roupa um pouco mais barata, tem calçado de um preço legal, tem maquiagem de um preço... Sim. Tá? Então, seria um bom produto ideal para vocês venderem lá. América do Norte e Canadá. Eu trabalho com alguns produtos no Canadá. Vamos pensar em Estados Unidos. Estados Unidos é muito difícil de vocês entrarem com produto. Mas existe uma coisa muito legal chamada Mercado da Saudade. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mercado da Saudade são brasileiros que moram na América do Norte, moram nos Estados Unidos. Esses brasileiros, eles saíram daqui para trabalhar lá, mas eles querem ainda farofa, eles querem café, eles querem leite em pó, eles querem brigadeiro, né? Feijão, né? Feijão, arroz. Então, existe algumas empresas muito grandes que importam produtos brasileiros para o mercado da saudade. Vocês poderiam começar por lá. Tá? Tipo de roupa.
mulherada sabe que roupa de baixo, você vai comprar lá nos Estados Unidos, é aquela coisa desse tamanho, biquíni também, né? As brasileiras, às vezes, vêm para cá e compram. Então, algumas coisas para brasileiros seria um mercado bastante interessante vocês começarem por lá, tá? Que é o tal do mercado da saudade. É basicamente isso. Então, isso é só um apanhado para vocês adaptarem para o produto de vocês o mercado que vocês querem. Tá? Eu deveria falar só de América Latina, mas... Eu esqueci de falar, a minha área é com material de construção, tá? Então, é bem diferente, não exige não tem tantas diferenças de um mercado para o outro. Existem, talvez, pequenas exigências, mas não é como cosmético, como alimento, mesmo vestuário, porque a roupa que você vai vender na África do Sul não é a mesma que você vai vender na África do Norte. Então, essas coisas. Por isso que o meu conselho seria conhecer o mercado que você gostaria de atingir, conhecer esse mercado e adaptar o seu produto. E uma forma de conhecer o mercado, às vezes, sem estar lá, é através de algumas feiras, das câmaras que promovem eventos, que tragam importadores. Também você pegar a informação daquele mercado que você tem interesse de atingir com o seu produto. Mas o mais importante é realmente a disposição que a sua empresa se internacionalize e seja uma empresa exportadora. Porque, se você tiver o projeto de exportação para hoje, ou porque o Brasil está ruim e amanhã o Brasil vai estar bom e você vai largar o seu cliente, eu aconselharia você adaptar o seu produto para a situação do Brasil hoje e ficar por aqui. Porque o Brasil tem altos e baixos. Se você entrar no mercado internacional e amanhã ou depois você sair e dizer, não, o meu mercado está muito bom, não quero vender, dificilmente você vai voltar para lá. E a gente, por experiência, sabe que você nunca pode vender num mercado só. Dentro do próprio nosso país, você tem que adaptar os seus produtos. O norte tem uma exigência, o sul tem outra, o leste tem outra, então, nós temos aqui vários Brasis. É a mesma coisa para o mercado externo. E a gente fica às ordens. Gente, apenas rapidamente, eu queria falar para as câmeras, depois eu volto com vocês. Em algumas palavras, qual o maior desafio para uma pequena empresa que quer exportar para o mercado de vocês? Em algumas palavras. Olha, eu diria que o maior desafio mesmo é duas coisas. Acho que o preparo que exige você ir para fora, né, como foi bem pontuado, mas eu acho, do que a gente enxerga do Brasil, é uma questão de mentalidade mesmo. Eu acho que, como o Brasil é um país tão difícil da gente conquistar o território inteiro, então a gente acaba esquecendo do mundo afora, que é uma coisa que a gente não vê no exterior. A gente vê, por exemplo, em Israel, a gente tem um mercado de startup riquíssimo, e são empresas minúsculas, são empresas que chamam quase de garagem. E você vê essas empresas que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão na Ásia, estão na Oceania. Por quê? Porque elas começam com uma mentalidade de que elas também têm que participar do mundo, de que elas não podem ficar apenas presas aqui. E sobre a questão do planejamento, eu acho que não precisa de muito, até para complementar não só o mercado que você escolhe, mas você cuidar da sua parte financeira mesmo. De você falar, olha, daqui 5 anos eu pretendo começar meu plano de exportação. Então, você, com 5 anos, você consegue fazer uma planilha de custos, você consegue entender quanto que eu vou precisar de dinheiro para poder iniciar uma operação. E, a partir daí, quando você chega nos seus 5 anos, você já não vai mais se importar com o que está acontecendo com o mercado, se o mercado está bom, se ele está ruim, porque você tem o dinheiro guardado. Muitas empresas, olha, a gente está no mercado de crise, mas o grande padrão que eu vi das empresas que estão indo para Hong Kong, indo para a China, elas têm uma coisa em comum. Todas elas guardaram dinheiro. Todas elas fizeram uma reserva de projeto internacional. E aí, o dólar pode estar a R$4, o mercado brasileiro pode estar em recessão, mas para a empresa é irrelevante, porque ela consegue dar continuidade e ela vai conseguir, mesmo no cenário de crise, pegar um mercado que está ainda crescendo. Queira ou não, a China está esperada a crescer 7% ao ano, né? Então, essa é uma questão que é muito importante. A gente vai criar uma empresa do nosso nascimento, é que nem você ter um filho.
Seu filho, em algum dado momento, você vai ter que prometer e vai falar assim, eu vou mandar meu filho para fazer intercâmbio. Então, com a empresa é a mesma coisa. É importante a gente criar esse tipo de mentalidade e não depender só dos altos e baixos do Brasil. E a gente consegue, indo para fora, ter uma estabilidade muito melhor. Quando o Brasil está ruim, alguns outros mercados estarão bem. Como eu falei anteriormente, os países árabes não produzem quase nada. Tem uma indústria, obviamente, muito voltada para petróleo e gás, mas o resto eles dependem muito de importações. E isso faz com que nos mercados árabes as importações cheguem por meio de tradings, né, trading companies locais, né, comerciais, importadoras, no caso. A grande questão, o grande desafio, aí, pensando no microempresário brasileiro, é que essas tradings lá nos países árabes, quando eles querem comprar do Brasil, eles não querem comprar de outra trading, né? Porque aí é mais um agente na cadeia, isso encarece todo o produto. Então, idealmente, eles, quando até procuram a Câmara Árabe, eles querem falar diretamente com o produtor, né? E aí, pensando no micro e pequeno empresário, tem um problema e uma solução, né? Um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Muitas empresas, quando são de pequeno porte, dependem muito da decisão ou do trabalho do dono, né? Ou seja, o dono da empresa é a pessoa que faz o balanço, é o cara que contrata e demite, é o cara que pensa na exportação. Isso é um problema, porque às vezes o empresário árabe está precisando de uma resposta rápida e o dono, o proprietário, como ele está pensando em tudo, né, está segurando 5 pratos ao mesmo tempo, ele tem dificuldade em dar respostas, ele não tem um departamento de exportação, né, por isso que é muito bem-vinda a terceirização, né, do departamento de exportação para parceiros como o CCX e outros que estão aqui falando hoje. A vantagem é que o empresário árabe gosta muito de falar também com o tomador de decisão máximo, né? Então, o cara que pode dar realmente o ok e falar, olha, vou vender por tal preço, em tal prazo, etc. Então, eu diria que o grande desafio da pequena empresa é esse, é pensar numa estratégia, ou articular com parceiros que estão envolvidos com o comércio internacional para dar conta do recado, porque o mercado internacional, como foi falado aqui, tem que tomar muito cuidado. Uma vez aberto, você não pode recuar, porque você não volta mais, né? Então, tem que pensar em falar, ok, eu vou dar conta, vou precisar contratar mais funcionários, o meu funcionário que vai cuidar disso fala inglês, mas ele fala inglês mais ou menos, ou ele fala de fato o inglês que consiga se comunicar e convencer e negociar? São coisas para a gente pensar. Bom, falar em desafios, né, a gente acha que tem muitos, né? A gente perderia de vista aqui os desafios que a gente tem. Mas falando como empresário e também agora como Câmara de Comércio, né? É multilateral. Então a gente, como eu falei no início, a gente não trabalha só com o Mercosul, a gente trabalha com o mundo inteiro. Então a gente ouviu vários colegas aqui falando das suas experiências nos países onde que vocês querem colocar os produtos. Nós enfrentamos situações, a Câmara, e em países onde que assim era muito rigoroso você entrar com o produto, mas não porque não tinha uma certificação, é porque a legislação é antiga. Então já foi falado de cultura, já foi falado de uma série de situações, mas eu pessoalmente, né, porque a minha origem é pequeno empresário e a gente foi crescendo aos pouquinhos, né, e não assim como, eu não falo como diretor agora da Câmara de Comércio, né, o maior desafio é a gestão do nosso negócio, né, é realmente a gente estabelecer metas, seguir cronogramas, cumprir contratos. Quando a gente acerta, né, uma determinada venda para o mercado externo, seja ele de entregar por 6 meses, 12 meses, né? A gente tem que cumprir. Então, se é 10% da nossa produção, ou seja, 50%, que já é um certo risco, né? E o mercado interno aqui melhora, como diz a nossa colega,
Ah, não, vamos abandonar lá fora, a gente paga a multa e quando a coisa melhorar a gente volta para o mercado. Nunca mais você recupera. É uma quebra de contrato, é uma quebra de sequências, seu produto vai ficar... isso a grosso modo, é lógico, né? Então, nós tivemos experiência com o Japão, que é um mercado muito difícil. Então, não sei quantos trabalham com couro, com alimentos, até com peixes ornamentais, né? Com material de construção da China, produtos de Taiwan, né? Tivemos relacionamentos com Hong Kong, né? Lá é muito fácil mesmo. Então, assim, porém fácil para quem conhece, né? Então, assim, a gente tem que ter conhecimento. Então, são vários desafios, é um conjunto de desafios. Não posso relacionar um só, né? Então, assim, as câmaras, né? Elas têm esse papel de também dar suporte a vocês, né? Procurem as câmaras, né? A gente tem uma experiência de sucesso aqui, né? E na minha época não tinha, assim, tanta divulgação, né? Então, assim, hoje o empresário brasileiro tem mais apoio, tá? Para errar menos, ter menos prejuízo. Então, na minha opinião pessoal, como Câmara de Comércio do Mercosul, né, a gestão do seu negócio, né? Você fazer um business plan, um planejamento bem adequado das suas finanças, né? A Câmara, inclusive, ajuda a estruturar para quem não tem o dinheiro, né? Todo mundo tem dinheiro aí para investir, tem dinheiro guardado, muitas vezes não, né? Então, a Câmara ela também tem esse papel, né? Não só de fomentar os negócios, mas de estruturar o seu negócio, né? Dando apoio, né? Negociando as suas dívidas, né? Muitas vezes a gente tem dívidas, né? Num país que a gente... um dos grandes desafios é esse, né? Enfrentar esses altos e baixos num país que é considerado terceiro mundo. Mas a gente deve acreditar, porque é nessa situação que a gente mostra a nossa capacidade. Tá ok? Eu acho que eu já falei quase tudo. Eu perguntei aqui quantos são exportadores ou estão no caminho da exportação, né? Exportar, eu amo, sou apaixonada. É a melhor coisa que existe para mim. Mas talvez vai depender de cada empresa, qual é o seu projeto, qual é o seu objetivo. Mas o principal é conhecer, planejar, não entrar num caminho que nenhum boi que soltaram na estrada, sabe? É realmente analisar, conhecer. O Brasil hoje tem o próprio Sebrae, que você marca, vai lá, senta, conversa, tira dúvidas. O Sebrae ajuda muito com muitas informações. Tem a Apex Brasil, tem um site que você pode entrar e ali ele também te direciona para vários setores que você quer conhecer. Tem a Associação Comercial de São Paulo, com a São Paulo Chamber também, que pode te orientar. Tem as câmaras, como a Câmara Latino-Americana, né? Do Mercosul, tem a Câmara Árabe, tem a Câmara da Espanha, tem a Câmara da Itália, tem a Câmara da Argentina, tem muitos meios que você pode procurar para conhecer. Eu gostaria de exportar e entender um pouco, eu não sei quantos aqui já conhecem esse caminho maravilhoso do comércio internacional, mas eu acho que o principal é realmente conhecer e aí você seguir o caminho que você realmente vai planejar e focar. E o muito importante são as parcerias. Eu não estou puxando sardinha para minha lata, mas nos anos, depois de 2008, eu estou há 30 anos em comércio exterior, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a Apex tem um departamento destinados às tradings, porque ela percebeu que quem realmente puxa o comércio exterior deste país são as trades e comerciais exportadoras. Nós trabalhamos com trades no Oriente Médio, com clientes direto. Muitas clientes me procuram, eu não sei nem de onde eles me acharam. E eles me procuram. E eu trabalho com empresas grandes. Nós somos representantes de empresas como a Duratex, como a Eucatex, como o Sangoban, em vários países, e inclusive no Oriente Médio.
e uma empresa dirigida por mulher. Sabe, ali no Oriente Médio é difícil. Na África já é diferente, é mais tranquilo para a mulher, não tem essa diferença. Mas o quê? Antes de ir, a gente estudou o mercado. Eu não comecei como trader no comércio exterior, eu comecei como uma simples ajudante que sabia falar inglês e sabia datilografia. Só que depois você vai se dedicando, vai aprendendo, se dedica a um mercado, então você conhece as características daquele mercado. Então, tudo é um planejamento. E, uma vez que entrar, eu espero que vocês não saiam, independente da circunstância que tem aqui no Brasil. Porque, realmente, a gente não pode colocar os nossos ovos numa única cesta. Se eu me cortar, não vai conseguir, Olá. tá vendo? Gente, cortar, perdão. É que devido ao horário, tá, da nossa palestra, que se estendeu um pouquinho a mais, eu vou pedir a todos, convidar todos aqui os presentes a continuar debatendo isso aqui no nosso espaço de atendimento. Tá? Então, aqueles que tiverem perguntas, dúvidas e queiram aprofundar, tanto com as parcerias das comerciais exportadoras, como o trabalho das tradings, das comerciais exportadoras e das câmaras de comércio, por favor, a gente vai ficar aqui nesse espaço, está inteirinho à disposição de vocês, e aí, logo na sequência, eu já vou dar a palavra à Sabrina do Euromonitor para começar a palestra das 3 horas. Tá? Muito obrigado, peço desculpas, mas vamos continuar ali o atendimento ali fora. Tá? Muito obrigado, gente. Fala, sai tudo, beleza?